Olá pessoal, sejam mais bem-vindos. Sejam mais bem-vindos. Vai. Agora vai. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Estamos aqui para partilhar o conhecimento como sempre. E hoje eu vim falar sobre programação, mais especificamente sobre o porquê que eu acho que todo mundo deve aprender a programar. Sabemos que a programação, a tecnologia estão à nossa volta e que o mundo de hoje é a volta do mundo tecnológico. Então é algo necessário, é algo que as pessoas devem ter noção sobre. E quando eu falo sobre aprender a programar, eu não falo aprender até o ponto de saber criar um Facebook ou um Instagram. Não, eu falo saber o básico para que possamos estar a par do que está a passar no mundo. E eu hoje trouxe alguns pontos para tocar, uns pontos que refletem porque que eu acho que todo mundo deve aprender a programar. E o primeiro ponto é que a programação melhora a nossa forma de pensar. A programação exige com que nós tenhamos um pensamento lógico. É com esse pensamento lógico que nós devemos encarar a programação. É com esse pensamento lógico que nós devemos resolver os problemas. A análise feita a um problema na programação é feita com esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento. E é algo que nós, se calhar, no nosso dia a dia não fazemos muito uso. E a programação exige com que nós tenhamos esse tipo de pensamento durante as diferentes fases do processo de programação. Então, nós, quando vemos o problema, teremos que dividir o problema em partes. Teremos que atacar o problema parte por parte. Não atacar o problema como um todo, mas atacar o problema parte por parte e estruturar bem o nosso plano, estruturar bem as metodologias que nós vamos usar para poder resolver cada parte do problema. Então, esse é um dos benefícios que nós temos quando nós aprendemos a programação, a melhoria da nossa forma de pensar. O segundo ponto, a programação existe para facilitar as coisas que nós fazemos no dia a dia, as tarefas que nós executamos, as funções que nós temos que exercer em diferentes sítios. A programação existe para facilitar isso tudo. Então, por que não aprender o básico da programação? Se nós conseguimos, alguém que aprende o básico da programação é capaz, por exemplo, se tiver uma tarefa, por exemplo, de colocar dados numa planilha do Excel, é capaz de automatizar essa tarefa. É capaz de automatizar isso e aquele processo ser feito de forma automatizada. E isso faz com que a pessoa possa até ser mais produtiva. Então, é para isso que a programação existe. A programação existe para facilitar a nossa vida, facilitar coisas que nós fazemos no nosso cotidiano. O terceiro ponto é que o mundo todo está à volta da programação hoje em dia. E não tem como escaparmos da programação. Não tem como fugir, não tem outra rota. Só existe uma rota. E a rota é tecnologia, é programação. Então, mais vale a pessoa estar a parte da programação, mais vale a pessoa estar ligada com esse mundo tecnológico de uma forma mínima necessária do que a pessoa não está ligada. Então, a pessoa necessita desses conceitos todos de programação, necessita desse conhecimento básico de programação para estar ligada nesse mundo tecnológico. E se hoje o mundo, ano 2020, o mundo é o que é, imaginemos daqui a 20, 30 anos, a tecnologia estará de forma mais abrangente no mundo e acredito que as pessoas terão que ter um conhecimento mais abrangente sobre tecnologia. Então é necessário que nós vejamos as coisas desse ponto de vista. E o quarto ponto é que as empresas hoje em dia, quando contratam pessoas, quando contratam funcionários, contratam também visando esse aspecto, visando o aspecto se a pessoa está a par da tecnologia, se a pessoa sabe as tecnologias que existem, se a pessoa até sabe as tecnologias que vai usar no possível emprego. Imaginemos que uma empresa quer contratar funcionários e tem 2 funcionários em vista. E estes 2 funcionários têm praticamente as mesmas habilidades, mas uma das habilidades de um dos funcionários se destaca, que é o conhecimento sobre programação. Então as empresas fazem um estudo e se os 2 candidatos têm quase as mesmas habilidades, mas um deles tem conhecimento de programação,
tem conhecimento de tecnologia e, acima de tudo, tem essa vontade de tentar entender mais sobre a programação, consegue desenvolver alguns projetos, as empresas tendem a ir por esse funcionário, porque é um funcionário com mais capacidades, é um funcionário que está mais capacitado a se enquadrar no meio tecnológico. Então, se tu não tens esse tipo de noção, eu acho que é algo que deverias tentar incorporar, qualquer seja a área que tu trabalhes, qualquer seja a área que tu exerças, porque é algo que no mundo de hoje é extremamente essencial e daqui a mais alguns anos será extremamente ainda mais essencial. Então, esses são os 4 pontos que eu tinha para partilhar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem o like, partilhem. Não se esqueçam de subscrever o canal e obrigado.